Após cair mais de 90% desde a sua máxima histórica, será que vale a pena investir nas ações da IMC? O que vocês acham? Investem nas ações Meal 3? Já investiram? Pensem em investir? Deixa abaixo no seu comentário o que você aguarda das cenas dos próximos capítulos. Mas antes de falar da Meal, começo convidando todos os amigos que ainda não são inscritos a se inscreverem aqui no canal Rodo Iniciante para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Fica o convite também para dar uma olhadinha nos nossos demais vídeos e nas nossas playlists. Tem muito conteúdo interessante nas playlists. É só navegar lá, vocês vão descobrir coisas que muitas vezes vocês podem estar interessados, mas ainda não pesquisaram aqui no canal. Caso goste do conteúdo, encarga o dedo no like para dar aquela moral. E se quiser dar uma moral a mais aqui pro amigo, clica aí no botão e seja membro do canal. Ou pode fazer uma contribuição esporádica no coraçãozinho à direita do seu like. Vamos começar entendendo o que a Meal faz. Ela é uma empresa que atua no setor de alimentos. E aqui no Brasil, ela é dona de marcas bem importantes, bem visíveis, né? Como, por exemplo, KFC, Pizza Hut e aqui frango assado. E hoje eu descobri, eu não tinha visto ainda aqui no site, mas eu falei com minha esposa, ela confirmou que aqui na Paraíba nós temos Pizza Hut. Agora, qual é a questão? Aqui é a grande fraqueza dessa marca. Ela geralmente é uma empresa que tem suas lojas em shoppings e estradas. Então, no período da pandemia, período que fechou tudo, ela sofreu aí uma pancadinha forte e até agora não se recuperou do período da pandemia. Mas qual é a questão? Como podemos ver, ela é uma empresa que atua aqui com marcas importantes, tendo presença em 4 países: no Brasil, Estados Unidos, Panamá e Colômbia. Aqui no site dá para ver as cidades e ela tem as marcas. Lá no Rio, Pizza Hut, KFC, Batata Inglesa, Viena. Em São Paulo, Olive Garden, Grabfly, Sports, Pizza Hut, Viena, Frangaça, quase tudo. Brunella. E aqui no Nordeste é mais pobrezinho. Lá em Pernambuco tem Pizza Hut, KFC. Então, se eu quiser comer KFC, eu tenho que ir pra Pernambuco. E lá no Rio Grande do Norte tem só o Pizza Hut. Ceará tem o quê? Pizza Hut, KFC. Um dia o KFC chega aqui na Paraíba. Vamos aguardar. Em relação à composição acionária, os maiores acionistas são a UV Gestora de Ativos Financeiros, com 23%. Temos aqui fundos de mercado com mais de 28%. E a família Martins com a participação também interessante. A família tem quase 9%. E temos membros aqui também com 9%, mas arredondando, 9%. Então a família aí controla mais ou menos 18% do capital social da empresa. No site Fundamentei, vamos dar uma olhada aqui em relação a informações básicas. O que nós queremos ver aqui? Se é uma empresa bem administrada, se é uma empresa sólida, se é uma empresa que dá lucros constantes, patrimônio líquido crescente, receita crescente, etc. É para diferenciar a possível estratégia de alocação se nós vamos reservar um capital maior, se é uma empresa sólida, ou um capital menor na nossa carteira. Isso aqui, na minha opinião, é a estratégia básica de investimentos. Então vamos identificar aqui se é uma empresa sólida ou uma empresa que está passando aí por um momento mais conturbado com seus indicadores. Em relação a segmento de listagem, não temos o que reclamar, já que ela é listada no Novo Mercado, o melhor segmento de listagem da nossa bolsa, em que as companhias têm que adotar as melhores práticas de governança corporativa, respeitar o acionista minoritário, transparência, etc, etc. E free float também, excelente, 60%. Então não é uma empresa que você tem aqui dificuldade com liquidez. É uma empresa que dá para vender, comprar de forma tranquila. Agora, em relação aos resultados, é como eu disse inicialmente, ela sofreu o baque aqui do Coronga em relação ao patrimônio líquido. Em 2021 terminou abaixo da época do Coronga. Receita conseguiu melhorar, receita atingiu ali 1 bilhão 850 milhões, mas o resultado operacional ainda está abaixo. E nos últimos anos foi prejuízo em cima de prejuízo, sendo que em 2021 já conseguiu tirar os prejuízos acumulados. E uma coisa que chama a atenção é que a companhia está conseguindo manter aqui o seu nível de alavancagem, a relação dívida líquida sobre EBITDA, em patamares aceitáveis, terminando ali em 2021 com uma alavancagem de 2,7 vezes. Aí aqui eu trago para vocês a alavancagem e outros indicadores mais atuais. Em relação ao número de lojas, a companhia conseguiu crescer, comparando o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2022,
62 lojas. Isso aqui é muito bom. E em relação à receita líquida, ó, também tivemos uma melhoria muito boa. A alta foi de 51% comparando o primeiro trimestre desse ano com o primeiro do ano passado. E em relação ao lucro bruto, também o lucro bruto melhorou, 72% de alta. O EBITDA ajustado, subindo 290%, subindo ali da região dos 10 milhões para 39 milhões. O EBITDA é o que mede o resultado operacional da companhia. E em relação a fluxo de caixa operacional, melhorou bastante também. A companhia conseguiu gerar agora no primeiro trimestre de 2022, 23 milhões contra menos de 10 milhões no mesmo período do ano passado. E a sua alavancagem, medida pela dívida líquida sobre o EBITDA, atualmente está ali em 2,4 vezes. Então se mantém aqui num patamar bem aceitável, já que a alavancagem máxima começa a partir de 3 vezes. Em relação a prejuízos, a companhia ela está sofrendo, como eu disse, com os últimos resultados. Por enquanto, ela está aqui com prejuízos acumulados em mais de 600 milhões. Então, a partir disso aqui, já dá para perceber que é uma companhia que tem riscos associados maiores. Mas qual a questão? Nos riscos, muitas vezes, nós podemos achar boas oportunidades. Qual é a questão? É saber se a companhia ela vai conseguir colocar em prática o seu plano de melhoria no pós-coronga, que ela foi muito atingida. Agora vamos ver daqui para frente, principalmente a partir do ano de 2022, e não temos o cenário mais do coronga amedrontando, pelo menos por enquanto, nada diz que vai mudar, mas temos um cenário macroeconômico bem complicado. É a inflação subindo, juros subindo, renda da população caindo. O setor de consumo é um setor que tem as suas ações bem prejudicadas nesse cenário de juros altos. Agora, qual é a questão? Tudo isso é passageiro. Então, nas piores tempestades, muitas vezes estão as melhores oportunidades. Por isso que não faz sentido, na minha opinião, as seguintes perguntas, muitas vezes, risco ou oportunidade? Cara, são os dois. Nos riscos, muitas vezes, é que estamos com as oportunidades. Basta saber carimpar. Não vai sair entrando em empresa quebrada, empresa que está lascada. Aqui não é o caso da Meal. Ela está passando aqui por um período mais complicado, mas não é uma empresa lascada. Pelo contrário, é uma empresa com grandes potenciais. E na bolsa, ela é listada num setor com poucos concorrentes. Ela é listada no setor hotéis e restaurantes e no subsetor restaurantes e similares. Então eu vou aqui no setor, que são poucas empresas. Temos basicamente Burger King, IMC e Hotéis Otton. Só que Hotéis Otton é uma empresa à beira da falência, né? É uma ação bem especulativa. Em relação a Meal, nos últimos capítulos, pelo menos no momento que eu estou gravando, ela está operando aqui nas mínimas das mínimas, próximo da região dos R$2, e a máxima foi lá na região dos 4,50, desculpe, tendo uma desvalorização nos últimos 12 meses de 51%. E no comparativo da empresa que eu trouxe aqui, das empresas, eu trouxe a IMC e Burger King, mas ambas não estão numa situação muito boa não. Ó. Burger King e IMC com um PL negativo. O que dá para saber com um PL negativo? É que são empresas que estão dando prejuízos. E em relação a P sobre VP, a vantagem, por enquanto, é da IMC, que é um P sobre VP de 0,57, contra o Burger King de 1,3. Então veja que são empresas que, pelo indicador P sobre VP, estão bem descontadas. E a IMC tem vantagem. E aqui, em relação à margem bruta, quem tem o melhor desempenho é o Burger King, com a margem bruta de 63 contra 32 da IMC. O que isso mostra? Que o Burger King é mais eficiente em gerar lucro bruto a partir de sua receita. Enquanto que, depois de descontar tudo, não sobra muita coisa não. Aqui, ambas têm margem líquida negativa, já que estão dando prejuízos nos últimos tempos. Em relação à dívida líquida, ambas estão com dívida líquida muito parecida, por volta de 2,5. Em relação aqui a ROI, não tem muito o que ver aqui não. O ROI e ROIC são bem complicados. É por isso que eu falei e reforço. A IMC, na minha opinião, ela está passando por uma situação mais complicada. Então, se eu fosse botar na minha carteira, eu botaria com um percentual menor. Por quê? Porque se ela der uma subida, der uma recuperada, eu arrisquei pouco do meu capital e vou rentabilizar muito aquele pouco. E o restante eu boto em empresas que já são sólidas. Por exemplo, bancos,
seguradoras, setor de saneamento, etc, etc. São empresas que eu sei que pode cair como for, mas elas vão continuar me pagando dividendos, por exemplo. Eu sei que são empresas que pode ter o cenário que for que ela vai conseguir passar com tranquilidade. Então, na minha opinião, seria esta a sistemática para Meal. Mas deixa abaixo no seu comentário, o que você aguarda da Meal? E aqui, jovens, em relação a contratos de aluguéis, olha, para alugar, você tem as ações da Meal, não vale a pena, é 0,5 por ano, 0,4, não dá nem vontade de fazer imposto de renda, não vale nem o imposto de renda. E os aluguéis estão aqui por volta dos 3,5 milhões de papéis. No ano, não é o valor mais alto. O valor mais alto atingido, por enquanto, foi ali em... Deixa eu ver se o danadinho ajudar. Foi por volta ali de janeiro, quando tínhamos mais ou menos 7,5 milhões de papéis. Então tá aqui na metade do que atingiu, né? Mas em relação às mínimas do ano foram lá em abril, 3,3 milhões. Então não aumentou muita coisa não. Agora, em relação à região de preço, meus amigos, as ações da Miau, tem até essa brincadeira, né? Que é a ação do gato. Elas foram listadas na bolsa em 2011, lá na região dos 13,50. Na sua máxima histórica, elas bateram ali, ó, R$ 26,31. E até a região que estamos agora, tivemos uma desvalorização superior a 90%. Então daqui, ó, ela tá bem pertinho da sua mínima histórica, que tá ali em 1,94, que foi justamente a zona que ela bateu lá na época do corona. Então ela tá caindo aqui para regiões que bateu na época do corona, renovando a mínima do ano, que agora tá lá em 2,02. Nas últimas vezes que veio nessa região dos R$ 2, deu uma reagida e buscou lá em R$ 3, ó. Inclusive a máxima do ano, por enquanto, tá lá, ó, 3,18. Ela tocou na região dos 2, aqui, ó, lá no mês de janeiro. E posteriormente aqui chegou em 2,50 em março. E agora tá vindo novamente na região dos 2. Então se daqui conseguisse se segurar e voltasse ali para a região dos 3, teremos um potencial de valorização, mais ou menos 57%. E daqui para o topo histórico, minha Nossa Senhora. Aqui já seria para um prazo bem mais longo, né? Teria um potencial ainda maior. Vamos ver aqui. Dos R$ 2 até os 26. Minha Nossa Senhora. Não vai nem caber na tela. Mas aqui passa 2.000%. Agora qual é a questão? Tomar cuidado, porque é um ativo que no curto prazo está mais complicado. Acima ali dos R$ 3, 3,20, na minha opinião, o desafio seria voltar ali na máxima do ano passado, e ali a região dos 4,60. Mais especificamente, deixa eu ver, 4,65, beleza? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos na IMC e nas ações Miau 3. Investe na companhia? O que vocês aguardam? Deixa abaixo no seu comentário. Se gostou, deixa o like. Muito obrigado a todos, tudo de bom e até mais.